Rogério, ontem tinha uma pessoa disfarçadamente filmando o treinamento com um celular. Supostamente alguém ligado ao Maringá, pelo menos a gente imagina que seja. Te preocupa de alguma forma isso? Não, não, senão nós não faríamos assim os treinamentos abertos, né? Eu acho que assim como nós, o próprio Maringá, ele deve pegar os nossos dois jogos, as filmagens dos nossos dois jogos contra o Ituano e contra a Cabo Friense, assim como nós temos do Maringá. Acredito que não tenha sido isso. Mas a nossa equipe ela é bem conhecida, né? E já vem jogando há bastante tempo junto aí. Então não é uma questão assim que me preocupa. Às vezes a gente fecha os portões, inclusive para vocês, mas é mais um sentido de ter uma tranquilidade para aquele momento, para aquele treino, né? Mas não por esconder alguma coisa que nesse momento o time do Brasil ele é bem conhecido. No treino de ontem, tu fizesse alguns testes, né? O Fernando Cardoso na defesa, ele pode voltar a ser titular? Ou o Ricardo hoje é o teu titular? Não, ele pode, né? O Fernando Cardoso está no mesmo nível do Cirilo, do Bierhaus, do Schneider, né? Mas é aquela coisa, você tem um limite de 11 atletas. E a intenção nesses treinos de colocar todo mundo é porque nós não temos uma preocupação do titular reserva quando a gente treina. Eu tenho a preocupação de deixar todos os atletas em condições, porque você pode precisar ou para iniciar uma partida ou para entrar no decorrer dessa partida, né? E amanhã ou depois, se eu precisar desse jogador, por uma questão técnica, por uma questão de suspensão, por uma questão de lesão, vamos dizer que eu preciso de qualquer jogador do grupo que não vem jogando. Né? Aí, agora eu vou precisar daquele jogador. Aí você vai treinar esse jogador, você vai dar atenção para esse jogador. Aí, mesmo que você tenha uma semana, é um período muito curto. A atenção aos nossos atletas é uma atenção permanente. Né? Às vezes eu dou mais atenção para quem não iniciou a partida do que para quem iniciou. Por quê? Porque para quem jogou a última partida, eu dei toda a atenção durante 90 minutos. Né? O pessoal que ficou no banco ou não foi convocado, esse sim eu tenho que dar atenção nos treinamentos, porque eu posso precisar nessa partida agora ou mais adiante, e ele tem que estar em boas condições. A tendência é da manutenção da equipe dos dois primeiros jogos. Tu acha que a chance que tu tem de repetir a equipe dos dois primeiros jogos pode ser um trunfo nesse terceiro jogo também contra o Maringá? Sempre é bom manter a base, né? Isso gera uma mecânica, isso gera uma tranquilidade. Claro que vocês têm que entender que nós trocamos aí, em comparação ao Campeonato Gaúcho, duas posições do meio de campo, de um setor extremamente difícil, são 50%, né? Não é isso? Entendeu? E essa mudança, ela é recente, né? Então você tem também deixar essa repetição, a repetição, né? Mas ao mesmo tempo, conforme a pergunta anterior, nós também estamos preparando todos os jogadores, porque a gente sabe que vai precisar. Evidente que eu sei que nas duas primeiras partidas eu não usaria os 26 atletas que a gente tem, mas eu sei que durante a competição nós vamos precisar desses atletas e por isso esse cuidado com todo mundo. Pode pegar o casaco aí. Rogério, o Brasil tem 100% de aproveitamento, 2 vitórias, aumenta a responsabilidade agora do time perante a torcida, perante a imprensa, perante o próprio time, aumenta essa responsabilidade? Não, aumentar não, a responsabilidade ela é igual, né? Talvez possa chamar mais atenção dos adversários, né? Mas eu prefiro assim, porque senão nós vamos inverter a tese. Então seria bom ter perdido as 2 primeiras partidas para o adversário não ficar atento, não é isso? É melhor tu vencer, né? Só que a gente tem a consciência, eu já vi as 5 equipes, tá?
mesmo a gente não tendo jogado dentro com o Guarani e com o Maringá, nós já vimos através dos vídeos as 5 equipes. Elas são muito parecidas com a nossa. Esses 2 jogos que nós vencemos mesmo, se o Ituano tivesse empatado, a Cabo Frense tivesse empatado, teria sido o resultado normal pela paridade das equipes. Nós não somos melhor do que ninguém, também não somos piores. O que te dá essa largada boa, isso gera um pouco mais de confiança, né? Foi assim no campeonato estadual. Porque é importante você olhar para a tabela e você se ver na parte de cima. Isso gera menos estresse, menos pressão. Mas a gente também tem que ter cuidado que agora nós vamos folgar na próxima rodada, depois desse jogo. Vamos jogar com o Guarani e vamos folgar de novo. Então nós folgamos, os adversários estão jogando, então eles podem somar pontos. Então é importante esse jogo no Maringá, já que na quarta rodada nós vamos folgar, é importante a pontuação. Rogério, o Cirilo aí tem 2 gols na competição, 2 jogadas com o Rafael ali, né? Gostaria que destacasse esses 2 jogadores que, em certo momento, tiveram certo estabilidade no Campeonato Gaúcho, mas se recuperaram bem e hoje são destaques no Brasil nesse início de competição. Eu acho que não no Campeonato Gaúcho. No Campeonato Gaúcho eles foram bem, né? O Rafael fez um Campeonato Gaúcho muito bom. E o Cirilo também, até ele se lesionar, acho que lá pela 7ª, 8ª, praticamente ele deixou o Brasil na primeira divisão. O que pode ter, e eu entendo a tua pergunta, mas não só com relação a esses 2, com relação comigo também, com relação a todos, é quando você fica 2 anos num clube, num trabalho, de vez em quando você pode não estar no seu auge, né? Pode passar por alguma pequena fase que as coisas não estão funcionando exatamente como você gostaria. Mas isso é normal, é cíclico. O importante é você ir passando confiança para os jogadores, como eles têm. Trabalho, também não adianta só confiar. Né? Só confiança também não adianta, tem que ter trabalho. E explorar aquilo que eles têm de melhor. Que, no caso, a boa batida na bola do Rafael, a imposição no cabeceio do Cirilo, né? Então tá tudo dentro da normalidade. Rogério, o Brasil fez um campeonato gaúcho muito bom e, pelo menos na minha opinião, está melhor ainda, né? Está mais compactado, chega com mais força na frente. Qual a tua importância nesta evolução de equipe, nesse trabalho que vem sendo desenvolvido e nessa forma que o time está atuando? É sempre difícil você falar, né, sobre o teu trabalho. Eu acredito que talvez o diferencial, aí não entra só a questão minha, eu represento a comissão técnica, é você passar a ideia, o pessoal costuma dizer vender a ideia do que a gente quer. Né? Fazer o jogador acreditar na proposta de continuidade, por isso que muitos jogadores tiveram convites para sair, não saíram. Vender a ideia que eles, a partir do momento que eles permanecem no clube, eles podem ir melhorando. Né? Hoje você vê aí o Márcio Ran com 37 anos e num auge assim, da forma física, correndo, tática. Né? Eu gosto de trabalhar, se vocês forem ver, a nossa média de idade é uma média até talvez mais alta do que o normal, que eu gosto também de trabalhar com jogadores que já tiveram uma passagem no futebol, que já sabem, lembram da boa fase que eles tiveram em outros clubes, o que eles faziam para ter essa boa fase, lembram das fases não tão boas, o que eles estavam fazendo para que essa fase não fosse boa. Então, quando você tem um grupo de atletas que já está há bastante tempo trabalhando e eles são, além de competentes, de trabalhadores, eles são inteligentes, né, no sentido de entender o que está ao nosso redor, o que representa os treinamentos, isso faz com que o pessoal evolua individual e na parte tática. Então, hoje a gente olha para o Brasil e vê essa evolução na parte tática. Agora, ao mesmo tempo, ninguém consegue fazer sempre bons jogos.
mesmo com essa evolução, você vai ver jogos não tão bons do Brasil. Isso vai acontecer, isso acontece com qualquer um. Não tem como você... Né? Não tem como. Então, quando acontecer, tomara que sejam raras às vezes, e que não prejudique o resultado da partida, quando acontecer, nós também temos que entender que isso é normal, até porque não é um trabalho de um grupo só, de uma equipe só. Você sempre enfrenta o adversário, que tem qualidade, que tenta te neutralizar, que também tem qualidade. Nós vamos jogar contra o Maringá. O Maringá fez a melhor pontuação do Paranaense. Se for pegar a pontuação geral, foi a equipe que mais pontuou. Foi a única equipe que ganhou 8 partidas. Ela ficou na frente do Curitiba, ficou na frente do Atlético Paranaense, ficou na frente do Paraná. Chegou na final, empatou as 2 partidas com o Londrina, que a gente sabe que é uma boa equipe, a gente está vendo aí o Londrina uma boa equipe, mas ela empatou as 2 partidas com o Londrina e perdeu nos pênaltis. Ou seja, é do mesmo nível. São 2 equipes fortíssimas lá né? Então, daqui a pouco você vai enfrentar dificuldade. Nós vamos jogar fora de casa contra uma das melhores equipes do Paraná. Foi um dos melhores ataques, teve goleador. Agora o goleador dele está voltando. É evidente que por mais que a gente tenha qualidade, também nós vamos ter dificuldade. Mas a questão que tu falou é ser inteligente, saber o que dá para evoluir e a continuidade.